A portaria conjunta número 834/PR/2019 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sugere a possibilidade e implementação de políticas prisionais emergentes com o objetivo de reduzir a população carcerária. Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira no Fórum Desembargador Faria e Souza, comarca de Caratinga, a defensora pública Juliana Nunes explicou a proposta da portaria, que visa conceder que condenados a 6 meses da entrada no regime semiaberto sejam logo promovidos para o regime aberto. Já para o caso dos detentos que estão no regime fechado, a medida possibilitará que, faltando 6 meses para a progressão, estes passem para os espaços disponibilizados pelo semiaberto. O objetivo é esvaziar o presídio local. Qual que é o objetivo disso? É equalizar o número de presos no sistema penal, porque isso vai gerar uma cascata, entendeu? Do semiaberto você vai aliviar o semiaberto, que vai para o aberto, do fechado você vai para o semiaberto e por aí vai. O objetivo é esse, é tentar equalizar o número de vagas, porque a superpopulação carcerária ela gera outros problemas, que é a falta de higiene, a falta de aeração, falta de vestuário, falta de medicamentos. Médico, a gente só tem médico 2 vezes por semana e é só um médico para toda essa quantidade de gente. Então, assim, a superpopulação carcerária gera outros impactos no presídio, entendeu? Não é... Enfim, tem várias outras coisas envolvidas, assim. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, atualmente, a população carcerária é de 720.272 presos. Em Minas Gerais, são 75.345 presos, sendo que o Estado oferece 41.614 vagas, um déficit de 34.249 vagas. Em Caratinga, com referência no mês de junho de 2019, a partir de informações dos juízes de execução penal, o presídio de Caratinga contabiliza 492 detentos, sendo 16 mulheres e 476 homens, quando a capacidade projetada é de 214 presos. Na data da inspeção, eram 177 presos provisórios, 202 presos no regime fechado e 108 presos em regime semiaberto. Mediante estes dados, a Defensoria Pública acredita que a progressão antecipada ajudará a reduzir a superlotação nos presídios. É uma medida transitória e emergencial. No objetivo é que ela fique para sempre. É só até esse ponto ser resolvido. Não é o preso que acabou de chegar no sistema que vai sair. É justamente aquele que a gente fala que está com o pé na porta. É aquele que já está quase saindo, são os últimos. Porque aí você vai abrindo vaga para os que vão chegando. Conforme a Defensora Pública, algumas cidades já trabalham com a progressão antecipada, como a vizinha cidade de Governador Valadares. Questionada também sobre o risco à sociedade que algum detento que receber este benefício de progressão antecipada pode oferecer, Juliana explicou. Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Igarapé, Governador Valadares, todos esses já fazem uso desse mecanismo da progressão antecipada. Por outro lado, o Ministério Público se mostra contra a medida. O promotor, Dr. Rafael Moreno Rodrigues, relatou que a superlotação é um problema sistemático que afeta todo o país e tem impactado Caratinga. Em relação ao estado todo, qual é o problema? Esse problema da superlotação carcerária não é um problema do Ministério Público ou do Poder Judiciário, é um problema do Executivo. O Executivo tem a obrigação de criar vagas suficientes para poder colocar a quantidade de presos que cometem crimes. Os presos cometem crimes de gravidade, eles precisam ser presos, certo? Então, a questão toda é: qual é a postura que nós temos que tomar? Nós vamos lavar as mãos e colocar todo mundo na rua ou nós vamos tentar resolver? A postura do Ministério Público, não apenas minha, mas a postura do Ministério Público no Estado como um todo, sempre foi de tentar negociar com o Poder Executivo para criar um plano de metas e aumentar o número de vagas. Essa é a postura correta. Não é simplesmente lavar as mãos e dizer, não, vou soltar todo mundo. Apesar dessas tratativas que já existiam entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, isso não é em Belo Horizonte. Como órgão de cúpula mesmo. Já existiam essas tratativas. O que é que o Poder Judiciário fez? Editou essa portaria inclusive é uma portaria conjunta com a Corregedoria do Poder Judiciário. Por que é conjunta com a Corregedoria? Porque dá uma tranquilidade para o juiz, caso ele não queira que o problema fique na comarca dele, para ele soltar todo mundo. Sendo bem prático, é para soltar todo mundo. O que acontece? Essa portaria, que na verdade, na minha opinião, é absolutamente inconstitucional, porque é uma lei de execuções penais paralela, certo? Existe a lei de execuções penais que tem que ser cumprida, e ela está descumprida sim em alguns pontos em relação ao tratamento que tem que ser dado aos presos, como a questão da superlotação.
Mas os prazos de progressão estão previstos em lei. Uma portaria do Tribunal de Justiça não pode criar novos prazos de progressão. Em muitos crimes, o que está acontecendo aqui é um total esvaziamento do regime semiaberto. A título de elucidação, eu vou deixar bem claro um caso que eu fiquei sabendo, que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, o regime semiaberto não existe mais. Simplesmente não existe. A pessoa, se ela pega, por exemplo, se ela comete um roubo de celular e ela é primária, ela pega aproximadamente 5 anos e 4 meses de pena. Isso dá regime semiaberto. Os assaltantes chegam em audiência e falam: doutor, me dê minha pena aí. Porque ele vai para casa. E é isso que está acontecendo. Com essa portaria, o artigo 7º, inciso 2º, permite que o regime semiaberto haja progressão até 6 meses antes do prazo. As pessoas simplesmente não estão pagando o dever que elas têm com a sociedade. Sim, o Estado de Minas Gerais está sendo omisso? Está. E o Ministério Público está tentando, ainda em fase de negociação com o Estado de Minas Gerais. Houve, inclusive, uma audiência lá em Belo Horizonte, a qual eu compareci, todos os promotores de execução penal do Estado foram nessa audiência, e o secretário de Estado de Defesa Social compareceu e disse: nós estamos em tratativa. Temos que resolver esse problema de forma sistêmica, não pontual. Então nós temos duas posturas. Ou tentamos resolver o problema de forma sistêmica, de uma vez por todas, ou a gente lava as mãos e bota todo mundo que cometeu crime na rua. A decisão é essa. E por isso, por conta de todo esse histórico, que o Ministério Público se posiciona de forma contrária a essa portaria. E vai se posicionar sempre. Porque o Ministério Público representa os interesses da sociedade. E a sociedade não quer impunidade. A sociedade, muito pelo contrário, tem dado sinais muito claros de que não quer impunidade. Então, cabe a nós, como representantes da sociedade, lutarmos para a não aplicação dessa portaria. O uso de tornozeleiras eletrônicas também é uma forma de reduzir a superlotação e fazer o monitoramento do preso durante o cumprimento da pena. O promotor Rafael disse que para Caratinga ainda não há previsão da chegada do equipamento. Em conversas informais ainda com o Dr. Consuelo, ele disse que a Secretaria teria se comprometido a enviar tornozeleiras eletrônicas. Essas tornozeleiras ainda não chegaram, certo? Mas existem já tratativas para que essas tornozeleiras sejam enviadas para a comarca.